Que honra tê-los aqui no nosso dia, então, né? Que honra podermos, então, nos qualificarmos nesse dia. Vamos, então, passar a palavra, então, hoje, para nossa diretora, presidente Letícia, para dar as boas-vindas para todos nós. Depois eu vou passar alguns recadinhos, tá ok? Bom dia, então, queridos colegas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Letícia Halpe, estou como presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Primeiramente, então, eu gostaria de parabenizar a todos pelo Dia do Farmacêutico. Essa data tão especial que marca, né, o reconhecimento daqueles que lutam em prol da farmácia. Obrigado pelos relevantes serviços prestados à nossa profissão. Também gostaria de informar que retomamos, juntamente com a FAMURS, a campanha de conscientização Vacina é Prevenção, que destaca sobre a queda da cobertura vacinal no país e no estado. Afinal, dados apontam que essa diminuição ela vem ocorrendo desde 2015, chegando apenas a 59% da cobertura vacinal no Rio Grande do Sul em 2021. Isso é um dado muito preocupante para nós profissionais de saúde. Por isso, então, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul reforça a relevância da campanha no meio de elucidar e convencer a população sobre a importância da vacinação. E aí hoje teremos então a palestra O papel dos farmacêuticos na conscientização da vacinação, onde iremos conversar sobre a relevância do farmacêutico como multiplicador de conhecimento sobre a vacinação e também levando orientação à população. Representando aqui, então, todos os diretores do CRF-RS, a nossa diretora secretária, Zelma Padilha, o nosso vice-presidente, Tarso Bortolini, e a nossa diretora tesoureira, Luciana Legge. Agradeço a quem participa desta atividade em nosso nome. Muito obrigado também ao palestrante de hoje, o farmacêutico Jauri Siqueira, que nos deixou, né, Jauri, agora está em São Paulo, mas é gaúcho, e por aceitar esse convite também e dividir conosco o seu conhecimento. E também agradecer a nossa mediadora da palestra, a nossa farmacêutica Mariane. Então, eu desejo um excelente evento para todos, e a palavra é tua, Mariane. Parabéns para todos nós farmacêuticos pelo nosso dia. Obrigada, Letícia. Eu sou, então, a Mariane, sou farmacêutica, sou funcionária do CRF. Estou aqui hoje, então, para mediar, auxiliá-los nessa sala virtual. Nós temos também aqui a Chayane, que é a nossa funcionária, que quem participa dos cursos já conhece, está sempre aqui nos auxiliando. Vou passar, então, os recadinhos importantes antes da gente começar. Eu solicito, então, que todos os participantes coloquem os seus nomes completos no chat, para a gente poder fazer, então, a conferência e gerar os certificados via acesso restrito após o evento. Também pedimos que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar os ruídos durante a apresentação. Essa apresentação ela vai ser gravada e disponibilizada amanhã no nosso acesso restrito. Ao final, nós abriremos para dúvidas. Quem quiser já pode escrever as suas dúvidas no chat. E no final da palestra, a gente faz as perguntas por ordem de inscrição no chat. Para falar conosco hoje, então, nós temos o Dr. Jauri Siqueira. Ele é farmacêutico, biotecnólogo, formado pela URGS, professor e consultor, especialista em serviços de saúde, gestão estratégica e tecnologia em saúde, mestrando em Gestão Operacional da Saúde pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto,
facilitador dos cursos de capacitação em vacinação Enterprise do IBRAS, é Head farmacêutico de serviços de saúde da Clinicar, membro do GT de Farmácia Comunitária e Tecnologias de Saúde do CRF de São Paulo, consultor ad hoc e membro do GT de Capacitação em Serviços de Vacinação do CFF, membro da Sociedade Brasileira de Imunizações, de Diabetes e de Tecnologia da Saúde. Jauri, muito obrigada. A palavra está com você. Bom, obrigado. Primeiro de tudo, feliz Dia do Farmacêutico a todos os profissionais que estão aqui, né? Essa profissão que tanto me orgulha. Eu tenho um duplo motivo para comemorar hoje, porque a minha esposa também faz aniversário no Dia do Farmacêutico, é farmacêutica, também atuou bastante tempo aí no Rio Grande do Sul, inclusive no CRF Rio Grande do Sul. E muito me orgulha, né, poder voltar aqui nesse ambiente com farmacêuticos gaúchos, colegas. Deixei há algum tempo o Rio Grande do Sul em função de desafios profissionais, de vida, e vou dividir aqui a tela já com vocês, sem mais delongas, para a gente conversar um pouquinho. Fiquem bem livres, tá, para ir jogando aqui no chat as questões, dúvidas, anseios, etc, tá? E no fim a gente bate um papo e tira todas essas dúvidas, tá bom? Então só vou pedir que vocês confirmem para mim quando vocês estiverem visualizando a apresentação que a gente preparou para vocês. Só um minuto, vocês devem enxergar nos próximos segundos. Conseguem enxergar a tela? Tudo certo, Jauri, estamos vendo. Beleza, então vamos lá. Então, sem mais delongas, a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre o papel dos farmacêuticos na conscientização e aumento das coberturas vacinais, como muito bem dito aí pela Letícia, a quem agradeço também o convite. Bom, primeiro de tudo, eu queria estabelecer, né, um ponto que é primordial na defesa da farmácia como ente vacinador, né, estabelecimento de saúde. As farmácias, elas são o estabelecimento de saúde mais presente, né, no Brasil. Nós temos 89 mil farmácias. Quando a gente compara com o número de postos de saúde, nós somos praticamente o dobro. Nós somos 1,6, né, vezes mais que o número de clínicas e consultórios, 15 vezes mais que hospitais e 6 vezes mais que laboratórios de análises clínicas. Então, só esse fato já mostra que nós temos uma capilaridade e uma acessibilidade ímpar para com a população brasileira. Nós temos a capacidade de ser o estabelecimento mais transformador em saúde do Brasil, certo? E nós podemos, obviamente, fazer muito mais do que entregar apenas caixinhas, né? A gente vem numa longa batalha aí desde 2013, das resoluções 585 e 586 do Conselho Federal de Farmácias, a Lei 13.021 de 2014, a RDC 197, né, que marcou a questão da vacinação no Brasil, e nós podemos e estamos fazendo mais. Então, uma coisa que eu quero deixar claro também para vocês, e eu trago números aqui, porque contra fatos não há argumentos, serviços farmacêuticos deixou de ser uma tendência, ele é uma realidade. E tem, graças a Deus e ao nosso trabalho, muito farmacêutico sendo bem remunerado, né, e conseguindo se realizar pessoal e profissionalmente através da atuação, tá? Então, de uma maneira bem lúdica, nós podemos ser a solução para diversos problemas de saúde ao redor do Brasil. Nós podemos ser a maior rede de contato e de solução em atenção primária do Brasil e no contexto da vacinação também, né? Não existe outro estabelecimento que tenha essa capacidade, certo? Então o cenário é muito animador, pessoal. E é óbvio que eu sou muito suspeito para falar sobre isso, mas eu vou tentar convencer vocês sempre disso, certo? Também eu queria dividir esse estudo com vocês, que no Brasil quase 50% das farmácias, segundo o levantamento feito aí com a Profarma e também baseado no Conselho Federal de Farmácias, nos últimos dados, elas já possuem uma estrutura mínima instalada para abrigar em pontos de saúde. Eu não me refiro à sala de vacinação, porque sala de vacinação requer uma estrutura um pouquinho maior, a câmara de vacinação, uma metragem mínima. Mas é impressionante o fato de que algum serviço de saúde pode ser feito em mais de 50% das farmácias, né? Então, imaginem isso, né? Quem diria, né, que nessas 90 mil farmácias, 50% já possui, né, uma boa estrutura. E, né,
mais de 40 mil já possuem essa sala de serviços farmacêuticos. Ok, algumas têm só injetáveis, sim, mas só com uma sala de injetáveis a gente pode fazer muita coisa mesmo. Toda farmácia também possui farmacêuticos, isso não é novidade para nenhum de nós, né? Graças a uma série de legislações, é uma obrigação legal, mas muito mais que uma obrigação, a população tem gostado disso, tem solicitado, né, a presença do farmacêutico e a transformação. E durante a pandemia da Covid-19, a gente viu isso se exacerbar, né? Isso é ótimo, isso nos deixa muito felizes. E quando a gente vai analisar numericamente, por que você está falando disso, Jauri? Porque tem muitos estabelecimentos de saúde que sequer têm a presença de um profissional de saúde. A farmácia não. Nós temos um profissional capacitado, graças a Deus e a todas vocês, né? Majoritariamente mulheres, mais inteligentes que os homens, né? 74% mulheres, com uma idade média aí entre 33 anos e muito bem capacitados. Se estima que 36% tenham pós-graduação. Isso é um diferencial quando a gente enxerga uma estrutura e uma gestão em organização de saúde. Então, queria relembrar aqui um conceito, né? E eu sempre falo isso em todos os cursos, palestras, etc. Ano passado eu formei mais de 10 mil farmacêuticos vacinadores ao redor do Brasil. Tenho muito orgulho, foi a minha única exceção para poder viajar e encarar a pandemia, era o mínimo que eu podia fazer. E quem me conhece sabe que eu fui biotecnólogo antes, sou apaixonado pelo tema. Mas eu gosto de frisar isso porque às vezes a gente esquece um pouquinho a vacina, né? Esse produto que é essencial no processo de vacinação. Ela é um medicamento imunobiológico, né, termolábil, que induz imunidade específica ativa. Ou seja, eu preciso, né, aplicar essa vacina, ou seja, ter o processo de vacinação para que ela seja realidade e que ela desempenhe o seu papel. Mas a fim de proteger contra reduzir a severidade ou combater as doenças, tá? O principal papel, e a gente precisa ter isso na ponta da língua, né, principalmente para combater fake news, é reduzir a severidade. Vai, infelizmente, não é só na Covid-19, em todas as vacinas, você vai ser passível de infecção. Mas graças a Deus que você não vai precisar de um hospital, não vai parar numa UTI e vai ter sintomas mais brandos, tá? Ah, tá tendo um monte positivo, Jauri. É balela, não é balela, isso é esperado e já acontecia com diversas outras vacinas. E quero aqui deixar bem claro para vocês que vacinação é um serviço, não é um procedimento, né? E nesse serviço a gente está falando do conjunto de pessoas, processos e produto. Então, quem acha que vacinação é a aplicação de vacinas está muito enganado, porque é muito mais do que isso. É um processo muito mais complexo e não se trata apenas e somente da aplicação. É um dos serviços farmacêuticos mais novos que competem ao nosso rol de serviços farmacêuticos elencados pelo Profar, né? Então, a gente tem diversos tipos de serviços farmacêuticos já extensamente comentados, falados, ilustrados, mas uma coisa que eu quero destacar também, para quem aqui está participando como um proprietário farmacêutico, um gestor de negócio, está considerando fazer esse investimento, gente, é o serviço farmacêutico de mais alta demanda, de mais alto ticket médio e de mais alto faturamento ao lado dos testes rápidos da Covid-19, tá? Então, vacinação, ela é um ato nobre, mas ela também é um negócio que pode ser muito rentável, tá? Principalmente para quem faz de maneira ética, correta e com coração, tá? Então, eu gostaria de destacar isso para vocês também. Temos aí no sistema privado, né, de vacinação mais de 22 vacinas diferentes, né, que estão disponíveis no setor. Destaco algumas que a população, rodando o Brasil, falando com médicos, com colegas do mestrado, dentro dos espaços que eu estou, eu observo muito assim que tem muitas vacinas que são desconhecidas pela população. E a gente precisa falar sobre elas abertamente. Herpes zoster, dengue, febre amarela, são vacinas que são desconhecidas pela população e que não se sabe quando utilizar, como utilizar, quais os cuidados. Então, a gente precisa falar para a população, principalmente idosa, que existe sim vacina contra a herpes zoster. Tá? Também precisamos entender muito bem cada uma delas. Não tem como a gente atuar, né? E isso eu deixo bem claro em todos os cursos e palestras, não tem como atuar com vacinação sem estudar todo mês e todo ano, tá? Não tem como, gente. Vacinação, imunologia é uma área que
tem uma aceleração de atualizações muito grande e a gente precisa se manter conectado com esse ecossistema. Senão a gente pode fazer a coisa errada ou cair na bobagem de achar que a gente sabe tudo. E digo para vocês, atuo há 9 anos nesse setor, não consegui parar de estudar um mês, tá? Não tem como. A gente precisa se capacitar. Como referência material de estudo, se você acha que pode estar apaixonado e quer atuar nisso, por favor, esses dois grandes entes aqui a gente precisa saber, porque a gente não aprendeu isso na faculdade. A gente mal aprendeu imunologia, né, bioquímica. Imagina aprender vacinação e aplicação de vacinas e todo o contexto que ela traz. Nós precisamos entender os calendários do PNI, do Programa Nacional de Imunizações, e o calendário da SBIM. Nós precisamos estar associados junto com o Instagram, o celular ali, farmacêutico. Sinto muito, quem tem Instagram farmacêutico, a gente tem que usar ele para divulgar saúde também, tá? E para estar antenado no que está acontecendo. Não dá para usar só para tirar foto no Instagram e fazer biquinho, né? Como dizem alguns. A gente precisa perseguir os conteúdos da Sociedade Brasileira de Imunizações e do Ministério da Saúde e da Anvisa, no mínimo, tá? Não tem como atuar com vacinas sem ter esses dois grandes referenciais para nós, tá? E no contexto da Covid-19, não preciso falar, né? Pode usar a vacina diferente? Não pode. Tem intervalo? Não tem mais. Então, tudo vai mudando conforme os estudos vão progredindo, certo? E na SBIM, faço um apelo como sócio já há alguns anos, associem-se à SBIM farmacêuticos. Temos muito poucos farmacêuticos membros, a sociedade brasileira pede, né, a participação de farmacêuticos, nos enxerga como um profissional diferenciado, e hoje, para quem faz graduação, pós-graduação, essa associação anual custa em torno de R$100. É um custo que vale a pena. O material é sensacional, o acesso restrito deles é muito bom e faz a diferença, tá? Mas eles têm muito material gratuito. Então, acessem o site e acessem as redes sociais deles. Trago aqui em primeira mão para o CRF Rio Grande do Sul, tá? Quais foram as 5 vacinas que movimentaram mais de 70% do mercado de vacinação privada no ano de 2021, tá? Óbvio, eu não estou considerando a vacina da Covid-19, porque ela só está no contexto público, mas logo, logo vai chegar no privado, né? Mas 70% de todo o fluxo, de toda a demanda, estão nessas 5, por ordem, né, de ranking, vacinas. Vacina da influenza gripe, vacina meningo B, vacina pneumocócica 13, né? Ou seja, 13 valências, vacina meningo ACWY, que chega muito mais tardiamente no PNI, na SBIM a gente já aplica nos primeiros meses de vida, e a vacina hexavalente, que tem uma grande aí, né, vantagem por reunir, né, a imunização a 6 doenças. Também gostaria de destacar aqui o artigo 14 da RDC 197, né, que fala que a administração de vacinas em estabelecimentos privados e que não estejam contempladas no calendário do PNI, do SUS, né, de vacinação, somente serão realizadas mediante prescrição médica. Ou seja, farmacêuticos e farmácias, a gente pode e deve atuar com revisão de carteira vacinal para aquelas que estão contempladas e que não requerem receita médica. Essa é uma maneira mais prática da gente salvar índices de cobertura vacinal, tá? E nenhum outro estabelecimento vacinador tem a comodidade e acessibilidade que uma farmácia possui. Com fatos e números, tem vários aqui, essa apresentação vai ficar disponível aí na plataforma da Clinicare e também aqui no CRF Rio Grande do Sul. Nós temos mais de 50 vacinas disponíveis no mercado, mas uma coisa que eu gosto de destacar é que nós temos no Brasil cerca de apenas 700 clínicas privadas de vacinação. Para um país de um tamanho continental como o nosso, a gente já está superando em número de farmácias as salas de vacinação. Se vocês acompanharam as notícias recentemente, grandes redes que deixavam para depois esse fenômeno de vacinação em farmácias já estão incorporando, como, por exemplo, o grupo Raia Drogasil, que já está com mais de 400 salas previstas para este ano. Então, todas as redes estão enxergando essa possibilidade, mas também farmácias independentes, tá? E eu falo aqui também para o colega de farmácia independente ou de manipulação, gente, tirem da cabeça essa coisa de que serviço farmacêutico e vacina não funciona em farmácia independente, tá? Porque se vocês não sabem, eu digo para vocês, com tranquilidade no coração e conhecendo essa farmacêutica que é empreendedora, o melhor case de serviços farmacêuticos do Brasil em vacinas, testes rápidos,
Se eu pudesse perguntar aqui, oi, Luciana, vi que você entrou agora há pouco, provavelmente se eu perguntasse para vocês, vocês diriam, é uma rede, né, Jauri? E eu digo, não, não é uma rede. É uma farmácia independente, de filial única, de manipulação, em uma cidade que não é uma das maiores capitais do Brasil. E graças ao trabalho dela e de um grupo de 7 farmacêuticos, eu posso falar tranquilamente, ela fatura mais de R$1 milhão mensais em serviços farmacêuticos. Só com serviços farmacêuticos. Que problema bom, né, gente? E que expressividade de resultado. Então, não é só para grande rede, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Também queria trazer aqui a evolução dos recursos financeiros do PNI antes da Covid-19, né? Então, a gente já tem um orçamento bilionário, né, que é protegido, né, por uma série de legislações, graças a Deus, é uma ação primordial de saúde pública no Brasil. O PNI ele tem que ser comemorado, ele tem que ser bem referenciado sempre. A gente sabe todas as dificuldades que a gente passou pela Covid, mas não pode usar a Covid-19 somente como um pretexto de avaliação. Mas o número é crescente, o avanço de tecnologias, ela é mais morosa, sim, no calendário da PNI, mas ela existe. E ela está crescendo e ganhando importância, e ela é reconhecida mundialmente por isso, tá? E nós, farmácias, acabamos também nos incorporando a essa estrutura do PNI. Também quero aqui falar um pouquinho sobre combate à fake news, gente, tá? E vocês todos provavelmente foram afetados durante a pandemia, né? Mas a minha família, Jauri, recebeu um WhatsApp do médico, pesquisador, o vídeo do cara que criou a tecnologia da vacina, ele está dizendo que é ruim. Gente, não tem cabimento, tá? Pelo amor de Deus, a gente dá vazão a fake news, tá? Mesmo que num intuito, às vezes, de querer entender ou questionar. Nós precisamos nos basear em saúde baseada em evidências. Nós temos que usar database científico. A gente tem que usar estudo, meta-análise, randomizada, duplo cega para analisar isso. Não um vídeo da família, o TikTok ou seja lá o que for, que raio for, tá? Nós precisamos nos basear em gráficos e estudos epidemiológicos, né? E aqui é um dado antigo que está disponível na SBIM, mas olhem a importância da vacinação da poliomielite, que é um fato que muito orgulha o Brasil, né, por ter né, erradicado essa doença. Então, desde 1968, a gente tinha ali nas colunas laranjas altas taxas né, de incidência por 100 mil habitantes dessa doença. Quando começou ali em 1978 para 79 a vacinação, a gente viu uma queda abrupta desses indicadores, né, que correspondem às primeiras e segundas campanhas e ao aumento da cobertura vacinal. Só isso já é um grande fato que comprova que se diminui a incidência da doença, se cria uma imunidade em rebanho e que a vacina vale a pena. A gente não pode deixar de defender as vacinas. Nós precisamos ser a luz nesse momento de escuridão, de negacionismo e de fake news. Tá? Nós temos esse dever. Também, né, mas nem tudo é mar, nem tudo são flores, né, como diria a música. Infelizmente, a gente vem aí, ano após ano, encarando, né, queda nas coberturas vacinais, oriundas de fake news, oriundas do próprio fato do isolamento da quarentena durante a pandemia da Covid-19. Aqui uma foto né, de 2019. Olhem a quantidade de vacinas de sarampo, cachumba e rubéola atenuada, né? Tríplices virais colocadas fora num posto de saúde, né, gente? É de doer o coração, né? Cada frasquinho desses, 10 doses. Então, infelizmente, a gente precisa se posicionar abertamente, baseado em evidências, né, em saúde baseada em evidências, para encarar essas fake news. A gente tem um movimento muito forte, graças a Deus, é um grupo pequeno, mas é um grupo que faz muito barulho, o grupo anti-vacinas, tá? Infelizmente, ele faz muito barulho. Em 2021 não foi muito diferente, né? Em cada 5 anos, a queda ela chegou a níveis de coberturas vacinais de 1980, gente. Tá? Então, a gente, infelizmente, né, conseguiu superar indicadores ruins, né, datando aí da década de 80. Então, a gente precisa, né, a farmácia, ela precisa fazer parte desse movimento de vacinação, urgentemente, tá?
Doenças que eram consideradas erradicadas voltaram, tá? Então, desde 2019. Então, sarampo, que pouco se ouvia falar, aí teve estados como o Amazonas com mais de 9.800 casos confirmados, né? Uma doença que era considerada praticamente erradicada. Então, a gente tem uma missão como farmácia vacinadora de ampliar essa cobertura vacinal. E, infelizmente, também tenho que falar aqui uma coisa para vocês. Antes da gente tocar na ferida dos outros, vou tocar um pouquinho na de vocês também, farmacêuticos. Quem aqui me garante que está com todas as vacinas em dia? Porque a gente gosta de falar dos outros, né? Aquela famosa frase, né? Casa de espeto, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, não dá para a gente querer defender vacina se a gente não fez a revisão vacinal da nossa carteira, né, gente? E quando a gente olha gráficos de cobertura vacinal e oferta gradativa da vacina por países, isso piora muito quando a gente tem vacinas bidose ou tridose ou reforços. Por quê? Porque a gente sai da barra da saia da nossa mãe, né? Que é a maior defensora de vacinas, geralmente, é a mãe, né? A mãe está ali gerenciando tudo do filho. Fez 18 anos, Deus, entregou para Deus, né? E geralmente não é muito bom, porque cobertura vacinal de adulto, nem sabe que tem que fazer vacina, e 2, deixa para depois, né? Não, vou fazer primeiro a do meu filho, mas a minha eu deixo para depois. Então, a gente nota que na faixa etária de adulto e idoso, as coberturas vacinais caem drasticamente, tá? Então, adulto e idoso tem sim calendário de vacinas e a gente precisa conhecer, tá? Mas, né, felizmente, aí desde 2017, então as farmácias podem, né, fazer parte, contanto que sejam habilitadas, o farmacêutico capacitado e habilitado, tem uma infraestrutura, eu não vou me ater aqui, porque senão a gente ia tomar muito tempo falando sobre isso, mas agora farmácias podem, né, ser dadas em farmácias. Isso é uma situação, reflete uma situação mundial, né? Segundo dados da Federação Internacional dos Farmacêuticos, e oriento muito quem não leu esse livro, gente, tá? Quem gosta de vacinação e quer estudar, leia o overview de imunização da Federação Internacional Farmacêutica. É sensacional, traz uma série de argumentações e é um dos melhores livros sobre imunização para farmacêuticos, tá? Logo, logo a gente vai estar lançando o livro do Conselho Federal de Farmácias, do qual eu faço parte como autor e revisor, que também foi feito por um grupo de farmacêuticos muito apaixonados sobre o tema, tá? Mas o que eu queria destacar aqui para vocês é farmácia em vacina já existe há muito tempo, há muitos anos, em diversos países, como Dinamarca, Estados Unidos da América, Argentina, Austrália, Bolívia e Canadá, tá? Nós temos referência científica boa e válida há muitos anos, tá? Na Covid-19, diversos países, como Irlanda, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, utilizaram o farmacêutico como membro vacinador ativo. E isso foi chave para que esses países conseguissem acelerar o processo de vacinação. Foi baseado nisso que o Conselho Federal de Farmácias e o Conselho Regional de Farmácias conseguiu flexibilizar um pouco a legislação para a vacinação contra a Covid-19, né, e permitir que o farmacêutico fosse vacinador, mesmo sem estar habilitado, mas contanto que ele tenha curso de aplicação de injetáveis, né, e pudesse ser utilizado como uma mão de obra estratégica no aumento da cobertura vacinal contra a Covid-19. E aqui eu trago um pouco de referência científica para vocês também, tá? Jauri, o que os estudos científicos trazem para a gente? Bom, primeiro de tudo, trazem que países que implementam vacinação aumentam grandemente a cobertura. Houve 77%, né, principalmente em adultos e idosos, né, de aumento na cobertura contra as zoster nos Estados Unidos. 77% é quase dobrar, né, gente, quando as farmácias forem incluídas. 148% contra pneumococos, gente. A gente mais que dobrou a cobertura vacinal quando a farmácia foi envolvida. E houve 28%, né? 28% dos pacientes no Canadá, né, incluindo 21% de pacientes de alto risco, relataram que não teriam se vacinado contra a gripe se não fosse a farmácia. Então, isso é dado científico extremamente relevante, tá? Em Ontário, no Canadá, eu também quero destacar que eles já tinham boas taxas de vacinação, mas quando a farmácia veio para compor essa rede de vacinação, houve um crescimento do mercado. Então, também contra aquela questão de que a farmácia vai comer o mercado da clínica de vacinação. Não, gente, tem mercado para todo mundo.
A queda de cobertura vacinal está assombrando todo mundo, tem mercado para todo mundo e a farmácia pode vir para acrescentar esse mercado, não necessariamente competir, tá? Isso é dado científico. Na Nova Escócia, também houve um relato de 2013 a 2015 que a cobertura para influenza contra a gripe aumentou de 61% para 73% em idosos. Idoso, relembrando, é um grupo de alto risco, né? De morte por síndrome respiratória aguda grave, né, em caso de influenza. E o estudo que eu adoro e gosto de falar para os meus farmacêuticos e alunos é o tempo necessário para se atingir 80% da cobertura vacinal nesse estudo do Canadá foi 7 semanas menor, gente. Olhem que impressionante. Com farmácia vacinadora, além de aumentar a cobertura, eu consigo alcançá-la mais rápido. E num contexto de epidemia, de alta transmissibilidade, isso é bom ou é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Quanto mais rápido a gente atingir, melhor. Mais imunidade em rebanho eu gero e mais vidas eu poupo. E esse estudo, que para quem é mais cientista, mais nerd científico, né, assim como eu, sabe que estudo de revisão sistemática e meta-análise é um dos estudos mais relevantes conhecidos, né, cientificamente. E o que essa meta-análise concluiu, né? Que farmacêuticos envolvidos na vacinação, seja como educador, facilitador ou administrador de vacinas, resultam em aumento na taxa de imunização, particularmente contra essas 3 doenças: influenza, pneumococcus e zoster. Isso é impressionante, gente, e valida todo o nosso processo de vacinação em farmácias, tá? Aqui eu deixo uma colinha aí das principais normas, né, das principais legislações, mas destaco, né, se alguém atua ou quer atuar, leia a 197 e a resolução 654 do Conselho Federal de Farmácias, né? São as 2 principais legislações, né? Uma no contexto geral, que pega todos os vacinadores, né? Seja ele farmácia ou não, e a resolução do Conselho Federal de Farmácias, certo? Também vou começar a falar um pouquinho aqui sobre marketing e cases para vocês, gente. Vacinação requer uma estrutura mínima. Vacinação requer um espaço de acolhimento. Requer um atendimento rebuscado, de certo modo. Mas ela requer principalmente um ambiente que proporcione segurança. E relembrem-se, vocês estão falando com um público que está disponível a pagar aí por uma vacinação de uma criança recém-nascida entre 3 mil e 5 mil reais. Não é um cliente, um paciente qualquer. Ele precisa ser bem cuidado e a gente tem que lembrar que imagem, ela faz parte do processo de valor agregado formado, tá? Vou ressaltar alguns passos importantes também do atendimento para vocês, né? Como eu disse, vacinação não é só aplicação de vacina, né? Envolve acolhimento, ou seja, você identificar quem é esse paciente, o sexo, a idade, se ela é gestante ou planeja estar, se ela tem alguma doença grave aguda ou se é portador de doenças especiais. Primordial, né? Avaliar o estado vacinal. Então, fazer revisão da carteira de vacinação, considerar as vacinas não tomadas e recuperação dessas vacinas, né, seguindo o esquema de doses e calendários específicos, e a presença, necessidade ou não de receita médica. Uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês: se a farmácia ou clínica de vocês só atua passivamente, ou seja, se ela só recebe receita e aplica, gente, vocês estão deixando muita oportunidade e um dever de lado. Não dá para uma farmácia, uma clínica, simplesmente só pegar paciente com aquela receitinha da vacina da gripe, fazer isso e pronto, acabou. Em geral, as pessoas deixam para trás muitas vacinas. E você poderia estar fazendo uma diferença muito maior, né, na vida daquele paciente. Baseado nisso, criar um memento, né, uma estrutura de vacinas recomendadas. Qual vacina que está faltando, né? Conversando com a Mariane, eu verifico, ela queria fazer vacina da gripe, mas já faz 20 anos que ela não faz a dupla adulta ou a tripla adulta dela. Tem que fazer.
Eu tenho que recomendar. E relembrando, não precisa, né, de receita nesse caso, porque está previsto no PNI. Então, nós precisamos nos tornar vacinadores ativos, não passivos, né? E, claro, ter um protocolo sólido de anamneses e contraindicações, né? Perguntas de segurança, por exemplo, na vacina da gripe, se tem ou não tem alergia ao látex e à proteína do ovo, né? Se está doente ou não, saber como proceder, isso tudo agrega valor, certo? Após o preparo, ele tem que ser, né, paramentado, tem que ter higienização, preparo da dose correto, tem que ser aplicado na via correta, né, gente? Tem que ter certeza na hora de aplicar, não dá para a gente aplicar alguma coisa sem ter essa certeza. Um descarte correto e participar da educação e do acompanhamento. Os melhores cases de farmácias de vacinação do Brasil, eles ligam para o paciente para saber como ele está depois, né? E o que vocês acham? A maioria dos pacientes fica assustado. Tipo assim, mas por que você está me ligando? Ninguém nunca me ligou. Não estou acostumado a receber isso. Ah, que bom, gostei. Mas é um cuidado que as pessoas não estão acostumadas. Aliás, as pessoas não estão acostumadas nem com o protocolo de anamnese de segurança antes de aplicar. E a maioria dos pacientes que eu já atendi e que eu verifico alunos atendendo, eles falam assim, nossa, mas ninguém nunca me perguntou isso. Por que nunca me perguntou? Porque aquele estabelecimento enxergava a vacinação anterior, né, como aplicação, não como um serviço. Essa é a diferença. Documentação do atendimento farmacêutico. Óbvio, como qualquer serviço, a gente precisa de fornecer uma declaração de serviço farmacêutico. Ela agrega valor, gente. Eu, né, particularmente falo, utilizem sistemas digitais, entreguem esse valor a mais, né, esse valor digital. Carteira de vacinação, ela precisa ser atualizada também. É lei, é legislação. Prontuário, todo serviço farmacêutico tem que gerar prontuário. E encaminhamento e demais documentos, ou seja, notificações, queixas técnicas, etc. A gente precisa fazer parte desse universo de notificação. Falando especificamente sobre notificações, então, uma coisa que eu quero deixar bem clara na cabeça de vocês: existem duas esferas. Uma vinculada a queixas técnicas, farmacêutico precisa ter login na Notivisa, não só para vacina, mas para qualquer produto de saúde ou medicamento. Farmacêutico tem que notificar a gente. E outro vinculado a EAPV, ou seja, evento adverso pós-vacinação. Aí, em geral, a gente utiliza dois grandes sistemas, né? Medicamentos e vacinas pela Vigimed e somente vacinas pelo SUS Notifica, tá? Principalmente relacionado às vacinas da Covid-19, ok? Mas a gente tem esses dois tipos de notificação. Além disso, né, cabe destacar, a gente tem o SI-PNI. E daí aqui, fechando a minha apresentação, vou falar um pouquinho com você sobre marketing de serviços farmacêuticos. Todo o processo de marketing, e eu defendo muito que a gente tenha que fazer isso ativamente, ele passa por esse funil de vendas de serviço, né? Então, o que é esse funil? Ele diz que, no início, a gente vai trabalhar com a conscientização, ou seja, eu vou começar a divulgar esse serviço para a minha comunidade local, para os meus pacientes, principalmente para as mamães e para os idosos, né? E vou falar o seguinte, Mariane, você sabia que você precisa se vacinar? Ela vai ficar, nossa, eu, adulta, preciso me vacinar, Jauri? Como assim? Achei que era uma coisa só de criança e de bebê. Após isso, ela vai falar, tá, entendi, então eu tenho essa vacina, essa tal dessa dupla adulta, essa do tétano aí que você falou que eu tenho que fazer a cada 10 anos. Mas por que eu faria numa farmácia, Jauri? Nunca ouvi falar vacina em farmácia? Que história é essa? Eu explico para ela, vendo o meu peixe, né? Ela entende que a minha vacina é tão boa ou melhor, né? É tecnológica. E ela começa a falar, tá, Jauri, vou pensar se eu faço na farmácia ou na clínica. Vou dando argumentos, digo que vai ser eu, farmacêutico, profissional de saúde, que vou estar aplicando nela. Começo a explicar dos processos de documentação, da câmara de vacinação, da anamnese. E aí a Mariane começa a pensar o seguinte, todas as vacinas que eu fiz, Jauri, nunca tinha visto esse processo ser feito. Vou fazer contigo, gostei, me convenceu. Então a intenção se torna compra. E a partir daí que a Mariane e os filhos dela tomam a vacina na minha farmácia, ela começa a se tornar o quê? Uma cliente-paciente leal. Adorei o serviço, Jauri, vou divulgar. Aí sim eu crio um ciclo virtuoso de divulgação.
tá? Eu preciso ter esse nível de segurança e de qualidade para que a minha farmácia ou a minha clínica de vacinação tenha sucesso, tá? A gente pode usar diversos tipos de estrutura de programa promocional, né, comunicação, material impresso. Tenho vários alunos que divulgam na rádio, que vão falar sobre vacinas, divulgam, enfim, a importância da vacinação, começam a participar de TV, mas também sinalizam no interior da clínica de vacinação ou da farmácia a presença das vacinas, porque a população brasileira ainda não sabe, gente. Hoje ela já está muito consciente de testes de Covid, né? Então aproveita essa oportunidade para falar sobre os outros serviços. Mas a gente precisa sim, né, ter relações públicas, a gente precisa comunicar boca a boca. Todo momento é um momento de marketing e merchandising para o farmacêutico e para a farmácia como estabelecimento de saúde. Trouxe algumas ideias aqui de folders, né, de parceiros, clientes da Clinicar para vocês. Então, aqui é uma clínica de vacinação do Nordeste que entrega todo o calendário de vacinação até os 60 anos, de uma maneira de memento. Isso acaba atraindo a população, porque muita gente não sabe que tem população, né? Tem vacinas para adultos, para crianças e para idosos. Aqui um exemplo de sinalização dentro da farmácia, tá? Então, aqui é uma farmácia do Paraná, não sei se todos vocês conhecem, mas é a Nicei, né? Então, ela coloca um totem gigantesco ali na frente do balcão da farmácia para dizer, olha, tem tudo isso aqui de vacina. E a maioria dos pacientes olha, nossa, que isso? Nem sabia que tinha tudo isso de vacina. Como é que funciona a vacina na farmácia? E ele começa a interagir. E ali é também uns materiais impressos, né, sobre vacinação. Aqui um exemplo de uma farmácia menor, independente. Então, gente, a gente tem que ser criativo, né? A gente usa o que a gente tem e a ferramenta que a gente tem. Ele colocou atrás do monitor mesmo, imprimiu, encadernou bonitinho e colocou ali os serviços de farmacêuticos, né? Para mostrar para a população que ele fornece esses serviços, tá? Essa é uma farmácia do Rio de Janeiro. Aqui o grupo Pague Menos, né? Então ele coloca aviso de serviços farmacêuticos até mesmo no estacionamento da farmácia. E aqui a sala as salas, né? Nessa clínica que eu visitei aqui deles, que ele está lá no Ceará, na loja 1000, que eles chamam, né? É uma farmácia de 4 andares, com 7 salas de serviços farmacêuticos, tá? E uma exclusiva, 2 só para vacinação. Mas hoje eles trabalham até com procedimentos estéticos, para vocês terem uma ideia. Aqui, ideias de divulgação, né, de vacinas dentro das redes sociais. Temos aí a vacina da herpes zoster, então um advertising da clínica de vacinação, né? Falando sobre a herpes zoster, para o que ela se destina. Aqui posts em redes sociais, no Instagram, então uma clínica de vacinação divulgando aí uma criança com certificado de coragem, né? Tomando a sua vacina e divulgando nas redes sociais, algo bem querido, né? Bonito de ser feito. Algumas clínicas de vacinação de propriedade de farmacêuticos. Então, gente, quem quer empreender, quem sonha com isso, quem gosta, farmácia sempre vai ser muito importante, mas a gente pode sim ser proprietário de clínica, multiclínica e de clínica de vacinação. Por que não? Né? Aqui 2 exemplos de vacinas, de clínicas de vacinação de proprietários farmacêuticos, tá? Uma no Paraná e uma no Tocantins. Aqui exemplos de farmácias independentes, né? Tendo clínica de vacinação e desempenhando muito bem, por sinal, tá? Sendo alguns dos melhores cases do Brasil. Sigam eles no Instagram, falem que o Jauri falou deles para vocês. E outros exemplos de farmácias de rede, como, por exemplo, a Panvel, a Drogaria Araújo e as farmácias independentes, né? Óbvio, precisamos estar presentes nas redes sociais, né? Então, website, blog, Instagram, WhatsApp, tenho que ter cadastro no Google, gente. É só vocês pararem para pensar, gente. Se vocês tivessem que comprar um balão de festa para amanhã, onde é que vocês vão pesquisar, gente? É o Google, né, gente? Pelo amor de Deus. Hoje a gente pergunta tudo para o Google, né? Pergunta até o que não deve. Então, obviamente, a gente vai pesquisar também sobre serviços de saúde no Google. Aqui um calendário de campanhas, né, com vacinas específicas a serem divulgadas por mês. Então, uma ideia de calendário sazonal para vocês poderem divulgar, tá? Lembrando que esse conteúdo vai ficar salvo aqui para vocês, tá? E óbvio, né, gente? Não reinventa a roda. Faça postagens em redes sociais. Tem que ter sinalização offline dentro da farmácia. Tem que ter conteúdo educacional e online.
esteja presente na sua comunidade, participe de eventos, roda de conversa com mães, escola, parceria com empresa que precisa se vacinar, parceria com empresa de turismo, por que não, né? A farmácia tem que sair um pouco da caixinha dela e abrir o mamute branco que é a sala de serviços farmacêuticos. A gente precisa abrir essa porta dessa sala e trazer a comunidade para entender o que é isso, né? O que a gente está tramando ali dentro. Para fechar a minha apresentação, porque me pediram também, a Letícia me pediu, o CRF, Jauri, os farmacêuticos têm dúvida do que eles usam para estudar. Gente, primeiro de tudo, Sociedade Brasileira de Imunizações, Ministério da Saúde e Anvisa. Não tem como atuar sem estar antenado. Aqui eu trouxe um pupurri, né, dos principais documentos que eu adoro, gosto, né? Então, o Manual 5 de Imunizações da Abrafarma, ele está aberto, é gratuito, vocês podem baixar em PDF. O Manual de Serviços Farmacêuticos da Abrafarma, que está disponível no meu LinkedIn, no meu Instagram também, tá? O Handbook da Federação Internacional dos Farmacêuticos é essencial vocês lerem, é um baita documento, quem não leu, leia. O livro da Ordem dos Farmacêuticos, Administração de Vacinas e Medicamentos Injetáveis por Farmacêuticos, é um dos melhores livros sobre vacinas do mundo, tá? E, claro, trouxe alguns outros aqui do Profar, do professor, meu chefão aí, o Cassiano Correr, e do CRF São Paulo também. Também temos um curso gratuito disponível no Conselho Federal de Farmácias, que é o Serviço de Vacinação por Farmacêuticos, e no Clinicar University, tá? Vocês podem acessar pela internet. E 3 super documentos do Ministério da Saúde que é necessário vocês estarem a par, tá? O Manual de Normas e Procedimentos para Vacinação do Ministério da Saúde, o Manual de Vigilância Epidemiológica no pós-vacinação e o Manual da Rede de Frio do Ministério da Saúde. Tá certo? Também ia pedir para vocês aqui, caso queiram, sigam essas pessoas aí que eu tenho muito orgulho de ser colega, tanto no IBRAS quanto no Conselho Federal de Farmácias, no Serviço de Vacinação por Farmacêuticos. São meus colegas, professores no IBRAS também junto comigo, farmacêutica Beatriz Lotti, farmacêutico Leonel Almeida, farmacêutica Karina Churato e a farmacêutica Renata Andrade, né? 5 farmacêuticos aí que são apaixonados por vacinação, perderam um pouco do resto de cabelo que tinha e esbranqueceram os outros durante esses anos aí de Covid-19, mas que são também autores do livro de vacinação que a gente vai lançar agora esse ano pelo Conselho Federal de Farmácias. Então, pessoal, agradeço o tempo, abro aqui espaço para perguntas, espero que tenha sido de valia. Quem quiser me seguir no Instagram, continuar em contato com os conteúdos, por favor, ou na Clinicar, só apontar o celular aqui para a tela, seguir no meu Linktree, no Instagram, nas redes sociais, e-mail. Fico à disposição. Muito obrigado pelo tempo de vocês e, mais uma vez, feliz Dia do Farmacêutico.